ao meu coração. Eu creio que se você chegou aqui hoje com o coração aberto para ouvir a voz de Deus dentro da palavra dele, como sempre ele vai falar com você, como falou comigo, como fala com cada um, né? Então eu gostaria que a igreja abrisse a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler do versículo 14 ao 30, amém? Mateus capítulo 25, do verso 14 ao 30, a parábola dos talentos, amém? Enquanto você vai procurando, eu vou lendo, e aí você deixa a Bíblia aberta, e nós vamos desenvolver a palavra de Deus dentro do que está escrito, amém? Pois será como um homem que, se ausentando do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entrai no gozo do teu Senhor. Aproximou-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entrai no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que receberam 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntais onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens e é teu. Respondeu, porém, o Senhor: servo mau, negligente, sabias que servo onde não semeio e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai aos que têm 10, porque a todo que tem lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Seu maravilhoso Deus, eterno Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor, mais uma vez estamos aqui na Tua presença, Deus. E neste momento, Deus, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui e te pedimos, Senhor, para que o Senhor, através do Teu servo, fale com cada um de nós, Senhor, de acordo com a Tua santa palavra. Fala conosco, Senhor, abre a nossa mente, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, repreende qualquer distração, repreende qualquer espírito contrário, Senhor, que não venha interferir, Senhor, com o que está sendo pregado aqui dentro da Tua palavra. Esta é a nossa oração, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. A igreja diz amém. Meus irmãos, a parábola dos talentos, ela está localizada logo após a parábola das 10 virgens, e ela pertence a uma série de exortação sobre a segunda vinda de Jesus. Ou seja, amados, essa parábola dos talentos, ela está relacionada sobre a segunda vinda do Senhor Jesus, sobre a sua volta, né? E esta parábola fala sobre o julgamento das nações.
e também fala sobre a necessidade de vigilância e da realidade do juízo vindouro. Então, amados, Jesus deixa claro que no final os salvos e os ímpios serão separados. E a parábola dos talentos foi contada por Jesus na semana que ele foi traído. Essa parábola. Então, amados, Jesus ilustra a história de um homem muito rico que estava se ausentando de seu país, e ele chamou alguns dos seus servos, alguns dos seus empregados, e confiou seus bens a eles, e lhe deu os talentos para os seus servos administrarem, enquanto ele iria viajar, sair do seu país. Cada um dos seus servos recebeu uma quantidade segundo a sua capacidade, que foi julgado pelo aquele homem, pelo seu senhor, que eles teriam condição de administrar. Então, amados, para um servo, o Senhor deu 5 talentos, conforme a capacidade dele. Para o outro, o Senhor deu 2 talentos, conforme a capacidade dele. E para o último, o Senhor deu 1 talento. E o talento, amado, mencionado aqui nesta parábola, se referia a peças de ouro ou de prata, ou dinheiro mesmo, Estima-se que um talento era equivalente a 6.000 denários. E nós sabemos que um denário era um salário pago pela diária de um trabalhador comum. Então, mas um talento era equivalente a quase 20 anos de trabalho, apenas um talento. Era equivalente a 20 anos de trabalho para um trabalhador que ganhava um salário diário. Se fosse, nós fazemos a comparação de hoje em dia com uma diarista, Uma diarista, se ela ganhasse por dia R$100, um talento de prata, não de ouro, de prata, iria valer algo mais ou menos de R$600.000 em dinheiro hoje. Então você vê, amados, que não era pouco. Até aquele que aparentemente ganhou um talento, você pode dizer, mas o bichinho só ganhou um talento. Irmãos, era muita coisa. Um talento também era equivalente a 35 quilos de ouro ou de prata. Meus irmãos, e quem é o Senhor rico desta parábola que Jesus estava contando? Mas o Senhor da parábola é o próprio Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo é o Senhor desta parábola, e Ele nos dá coisa valiosa. Os talentos aqui da parábola é dinheiro ou peças de ouro ou de prata, e ela também pode ser representada como os dons espirituais, capacidade, oportunidade ou possibilidades para nós usarmos na obra, no serviço a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, mas Deus nos dá esses talentos, Deus nos dá dons, Deus nos dá capacidade, Deus nos dá desenvolvimento, possibilidades, para que a gente, amados, faça o reino de Deus crescer, para que a gente use para a glória do nosso Deus, para que nós façamos para a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, mas nós devemos multiplicar em nossa vida para o reino de Deus, para o desenvolvimento do reino de Deus, para o desenvolvimento da obra de Deus, porque há uma necessidade, amados, de responsabilidade, de preparo e de vigilância, pois Jesus vem em uma hora em que ninguém espera e não dá para se preparar em última hora. E essa parábola, mas ela está relacionada a isso. Ele nos deu os dons, talentos, capacitações que precisamos desenvolver na nossa caminhada cristã. Todo cristão, meu irmão, ele tem, nem que seja um talento, ele tem. Jesus salvou ele, Jesus deu este talento. Só que Jesus quer que a gente, amado, desenvolva este talento. Nós não podemos enterrar aquele talento que Deus nos deu.
Aquilo que Deus colocou, que Jesus colocou nas nossas mãos, nós temos que multiplicar e desenvolver, amados. Então esta parábola nos traz para cada um de nós, crentes, salvos, algumas lições, amados. O que esta parábola quer nos transmitir? O que Jesus quis nos ensinar por meio desta parábola? Em primeiro lugar, amados, em primeiro lugar que essa parábola nos ensina é que nós precisamos reconhecer o Senhor que nos confiou os talentos, ou o talento. Versículo 14, 25, 14 diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou aos seus servos e lhe confiou os seus bens. Amados, o homem que saiu em viagem representa o próprio Cristo, e os servos representam os crentes professos, os quais são dados diferentes níveis de responsabilidade. O Senhor Jesus Cristo nos confiou os seus bens, e é um privilégio, mas é uma honra a gente poder servir a Deus. Por mais que tenha tribulação, por mais que tenha perseguição, por mais que a gente tenha que abrir mãos de muitas coisas que nós gostaríamos de fazer, eu quero dizer uma coisa: é uma honra você servir a Deus. Não tem coisa melhor neste mundo do que você servir a Deus. Os talentos, amados, não são nossos. Os talentos é de Jesus Cristo. Nada que temos é de fato nosso. Isto é outra coisa que nós temos que aprender. Nós somos apenas mordomos. E Jesus é o dono dos talentos. E nós temos que usar esses talentos para a glória de Jesus. Irmãos, existem algumas pessoas que Deus lhe concede dons, Deus lhe concede capacitações, mas elas usam para a glória de si mesmo. Elas usam para se exaltar a si mesmo, a favor de si mesmo. Nós vemos muito isso, amados, em determinados lugares. Aconteceu uma cura, foi uma pessoa que orou, as pessoas querem colocar a glória para aquela pessoa. Não foi por causa do irmão tal, esse irmão é cheio de unção, esse pastor é cheio de unção, e esta pessoa fica vaidoso, começa a pegar a glória para ele e começa a achar que o talento é dele. E Jesus não quer isso, amados, porque nós precisamos entender que os talentos não são nossos, ele é de Jesus Cristo. Ele vai nos usar, vai nos capacitar, mas nós devemos, amados, fazer tudo para a glória e louvor do nome do nosso Deus. Se Ele nos capacita a pregar, se Ele nos dá sabedoria a pregar, seja para a glória dEle. Se nós louvamos, seja para a glória do Senhor. Se nós ajudamos um necessitado, seja para a glória do Senhor. Quer comamos, quer bebemos, quer façamos qualquer outra coisa, tem que ser para a glória de Deus. Nós não podemos pregar para nós. Irmãos, Atos capítulo 3, você vai ver o apóstolo Pedro e João subindo ao templo, no horário lá de oração. Na porta daquele templo se encontrava um homem coxo, um paralítico. Há muitos anos ele era daquele jeito, as pessoas conheciam ele. Era muitos anos que ele ficava na porta do templo, chamada Formosa. E ali, amados, ia Pedro e João. E aquele paralítico olhou para Pedro e João e implorou para que eles dessem esmola. E Pedro e João olhou para eles e disse: olha, nós não temos nem ouro nem prata, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Imediatamente pegaram aquele homem pela sua mão, ele se pôs de pé em um salto e foi curado. E o que foi que aconteceu, amados? Quando eles iam entrando no templo, no verso 11, diz que apegando-se o homem curado a Pedro e a João, o povo ficava admirado, porque aquele homem tinha sido curado.
E aí começaram, irmãos, a querer colocar a glória para Pedro e João, que eram verdadeiros apóstolos, não é os apóstolos hoje em dia, eram os verdadeiros apóstolos de Jesus. No verso 12 diz assim: à vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade nós tivéssemos feito este homem andar? Aí Pedro começa a dizer: olha, não foi por nosso poder, foi pelo poder do nome do Senhor Jesus, aquele a quem vós crucificaste. Deus o exaltou, Deus o ressuscitou, e Ele é o Senhor, e é através do nome dEle. Você não vê nenhum apóstolo de Cristo, irmão, pegando a glória para si. Porque, meus irmãos, o talento é de Jesus, a capacitação é de Jesus. E outra coisa que esse texto nos ensina, amados, que é um grande privilégio servir a Deus, trabalhar na obra de Deus. As pessoas deveriam, mas, se alegrar por ter esse privilégio de servir a Deus, por ser cooperadores da obra de Deus, irmãos. Deveria ser motivo de alegria, não de murmuração, não de reclamação, porque Deus quer que a gente sirva Ele com alegria, como o Salmo 100 fala. E muitos de nós muitas vezes estamos servindo a Deus como se fosse um peso. Muitos de nós estamos servindo a Deus como se aquilo fosse um fardo, como se aquilo fosse a pior coisa do mundo, e reclamando, murmurando. Meu irmão, Deus não aceita esse tipo de coisa. Até uma oferta que a gente vai dar ao Senhor, o que é que a palavra de Deus diz? Seja feito com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Agora imagine Deus lá no céu, o crente servindo a Ele, reclamando, murmurando. Amados, as pessoas, muitos de nós somos crentes, precisamos entender que nós estamos servindo a Deus, nós não estamos servindo ao homem. Então, amados, tem pessoas que pensam assim: meu irmão, não vou fazer nada na igreja, eu vou estar trabalhando na igreja de graça, eu vou estar trabalhando para pastor, eu vou estar trabalhando para irmão tal. Meus irmãos, a obra não é do pastor, a obra é de Deus. Quer comamos, quer bebemos, quer façamos qualquer outra coisa, passa para a glória de Deus. Você não está fazendo nada para o pastor, porque se você está fazendo para o pastor, você está perdendo tudo. Os talentos é de Deus, a obra é de Deus, a capacitação é de Deus, e é o nome de Deus que tem que ser glorificado. Por isso Colossenses capítulo 3, verso 23 e 24 diz: olha, tudo quanto fizeres, fazei de todo o coração como para o Senhor e não para homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Tem pessoas que é ruim de servir, amados. Jesus salvou, Jesus deu talento, Jesus deu capacitação, e a pessoa não quer servir a Deus. Quem não nasce para servir, irmãos, para Deus não tem valor, irmãos. Nós vamos ver isso aqui. Quem não nasce para servir, meu irmão, Jesus nos salvou, Jesus nos deu os talentos. Nós precisamos servir ao Senhor e servir a Ele com alegria. A segunda lição que esse texto nos traz, e isto é muito importante você prestar atenção, é que Deus vai cobrar pelo que nós fazemos com os talentos que Ele nos deu. Vai chegar um dia, meu irmão, que nós vamos prestar contas. Nós vamos prestar conta. Mateus capítulo 25, verso 26 e 28 diz assim: 26 ao 28. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que cerco onde não semeio e ajunto onde não espalhei?
Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juro que é meu. Tirai, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Meus irmãos, minhas irmãs, amados do Senhor, Deus não suporta servos negligentes, servos relaxados, descuidados, desatenciosos com a sua obra. E nós vamos ver o verso 30 aqui, viu? O verso 30 está lá na frente. Essas pessoas são crentes mesmo? Nós vamos ver isso aqui. Então, amados, Deus não suporta servos negligentes, pessoas, meu irmão, que querem fazer as coisas de Deus de todo jeito, relaxado, descuidado, desatencioso. Pessoas que não têm responsabilidade, dedicação, preguiçoso, relaxado, nega cumprir a sua função. O Senhor chamou para fazer determinada coisa, nós devemos fazer, meu irmão, minha irmã. E nós não devemos fazer, meu irmão, relaxadamente, nem devemos ser vagarosos, em fazer. Nós devemos fazer imediatamente, amados. Meus irmãos, existem na igreja muitas pessoas negligentes, descuidados, relaxados, desatenciosos com a obra de Deus. Quer fazer da forma que quer, do jeito que quer, a hora que quer, de qualquer jeito. Deus não quer, meu irmão, que a gente faça nada relaxadamente. Nós não podemos ser negligentes com a obra de Deus. Nós não podemos ser negligentes com aquele talento que o Senhor colocou nas nossas mãos, nem que seja um só. Deus quer que você desenvolva, e Deus quer que nós tenhamos responsabilidade. Obra de Deus tem que ter compromisso para fazer. Na palavra, amados, as pessoas que são negligentes, descuidadas, relaxadas, desatenciosas, Jesus chama servos maus e infiéis. Já imaginou, meu irmão? O Senhor está olhando lá de cima e está dizendo para algum de nós, servo mau e infiel. Eu louvo a Deus, Diácono Luiz, pela sua determinação, meu irmão, ensaiar 50 vezes o louvor para louvar o louvor. E nós temos que fazer isso em tudo, amados. Para fazer a obra de Deus tem que ter responsabilidade, dedicação, compromisso, tem que ter zelo, meu irmão. Porque nós não estamos fazendo para homens, nós estamos fazendo para Deus. Deus, Ele deu o Filho dele para morrer por nós. O que é nós fazemos a obra dele? Então, mas o último servo, ele enterrou o talento, e ele recebeu uma dura cobrança do Senhor, porque o Senhor repreendeu ele, tirou o talento dele e deu ao que tinha 10. Você não quer fazer não? Tudo bem, meu filho, vou tirar o seu talento, vou dar outro que quer, vou dar outro que valoriza, vou dar o outro que faz a minha obra não relaxadamente. Quando a gente não quer fazer, meu irmão, Deus tira o talento, porque foi isso que ele fez. O último servo ele enterrou, ele não multiplicou, ele não fez nada com aquele talento que Deus deu. Então, mas é daqueles que foram negligentes na obra do Senhor, que não tem zelo por sua obra, que não leva a obra de Deus a sério, amados. Ele diante de Deus, ele é considerado um servo mau, infiel, negligente, um servo perverso. E o que é que Deus vai fazer? Vai tirar ele, vai botar outro no seu lugar.
Você não quer fazer a obra de Deus, não? Tudo bem, a obra de Deus não vai parar, não. É que nem o profeta Elias. Senhor, o Senhor disse: olha, Elias, eu preparei 7.000 homens que não se dobraram diante do profeta de Baal. Se você não quiser fazer, tem 7.000 homens preparados para ficar no seu lugar. Porque Deus, meu irmão, Ele prepara. A obra de Deus não vai ser atrasada, não vai deixar de ser feita por causa de servo negligente. Louvado seja o nome do Senhor. Este servo infiel será esquecido pelo Senhor, amados. Quando Jesus voltar, Ele vem buscar servos verdadeiros. Servos verdadeiros são servos fiéis. Nós vamos ver isso aqui. Jesus vai voltar para buscar o seu povo, a sua igreja. Que igreja é essa que o Senhor vem buscar? A igreja dos salvos, dos regenerados, dos nascidos de novo, daqueles que são fiéis, daqueles que multiplicaram os seus talentos. São essas pessoas que o texto diz que entrarão na minha alegria e no meu gozo, como o texto mostra aqui do 26 ao 30, né? 26 ao 30. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau, negligente, sabia que servos onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juro que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem será tirado. E o servo inútil lançai para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dente. Irmão, essa expressão aqui é forte, meu irmão. Essa expressão que Jesus está usando aqui, meu irmão, não é tem alguém que vai para o reino de Deus, não. Onde é que é o inferno, mano? Essa expressão é dita para inferno, onde haverá, né, trevas, choro, rangers de dentes. No céu não vai haver isso. Então, mas a segunda lição que esta parábola nos traz é que quando Jesus voltar, haverá servos verdadeiros e falsos. Porque essa parábola aqui está falando de servos verdadeiros e falsos. E, irmãos, os servos verdadeiros são aqueles que vão multiplicar os seus talentos. Não no sentido de quantidade, amados, mas de fidelidade. Porque o que recebeu 5 multiplicou, e o que recebeu 2 também multiplicou. Mesmo que recebeu 2, foi elogiado do mesmo jeito que recebeu 5. O elogio foi o mesmo. Verso 23, o Senhor diz assim, verso 23, diz o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entrai no gozo do teu Senhor. Que gozo é esse, meu irmão? Céu. Quem vai entrar no céu? Crente verdadeiro, regenerado. Como eu vou saber que esse crente é verdadeiro? Pelos frutos. Você conhece a árvore pelo fruto. Jesus deixou isso bem claro, amados. Muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, profetizei em teu nome, curei em teu nome, expulsei demônio em teu nome. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Vós praticais a iniquidade. E, amados, o Senhor se alegra com aqueles servos que multiplicam os talentos, que são fiéis a eles. Eles serão honrados, amados, entrarão num gozo do seu Senhor. E o servo falso, amados, quem são esses servos negligentes? São falsos cristãos, amados. Não é que eles perderam salvação, essas pessoas nunca foram salvas. Hebreus capítulo, se não me engano, 6 fala disso. Muitas pessoas acham que a gente perca de salvação.
Ali há dois grupos, meu irmão. Um que é apostatado da fé, que nunca foi de Deus, e os verdadeiros que não vão apostatar. Mas aqui, meu irmão, os servos falsos são falsos cristãos. No verso 24 em diante, amados, o Senhor diz assim: chegando por fim de receber um talento de Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e juntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu, porém, o Senhor: servo mau, negligente, sabia que ceifo onde não semei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirar-lhe, pois, o talento e dai-o a quem tem 10, porque a todos que se lhe dará, terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. E o servo inútil foi lançado para fora nas trevas, e ali haverá choro, ranger de dentes. Choros, ranger de dentes. Esse servo mau, armazém, servo negligente, enterrou o talento. O que foi que ele fez? Deu prejuízo ao seu Senhor. Meu irmão, tem pessoas que dizem que é crente, meu irmão, só vive dando prejuízo ao reino de Deus. O reino de Deus está sendo escarnecido. O reino de Deus está sendo zombado. Meus irmãos, Deus deu um talento àquele homem. Não era pouca coisa, mas, como eu falei aqui, um talento era equivalente a 35 quilos de ouro. Então, amados, ele não ganhou nada. O negligente não faz nada para Deus, não produz, se torna estéril. Um servo mau, negligente, ele é estéril, amados. Ele recolhe a sua mão para a obra de Deus. O negligente, o servo mau, o infiel, ele encolhe as suas mãos para não fazer a obra de Deus. Ele vê as outras pessoas fazendo e se omite. Cara, deixa os outros fazer. O Senhor não me chamou para isso, não chamou. Meu irmão, o Senhor deu talentos a todos, nem que seja um, Deus deu. E nós temos a obrigação de desenvolver esse talento. Nós não podemos ser negligentes, amados. O negligente, amado, de vez em quando tenta fazer alguma coisa para ser visto pelos homens. Era que os fariseus faziam as coisas para ser visto pelos homens. Mas o negligente, amado, ele não tem compromisso algum, ele não tem responsabilidade. Ele é relaxado, acomodado, preguiçoso para a obra de Deus. Deus não precisa, irmãos, dessas pessoas. Elas não desenvolverão esse talento. Porque, irmãos, eles não são verdadeiros servos de Deus. Por isso ela é chamada de servos maus e infiéis. Meu irmão, no contexto aqui, o servo mau e negligente não se trata aqui do salvo, como eu falei aqui, mas de pessoas perdidas, não convertidas, que muitas vezes estão dentro da igreja, faz parte também. Judas é um deles. Quem diga que Judas era salvo? Jesus disse que era o filho da perdição. Mas tem gente que diz que Judas era salvo. Na oração sacerdotal, Jesus Cristo disse: todos eu guardei, menos o filho da perdição, para que se fosse cumprido nas Escrituras. Jesus Cristo disse: tem um de vós que é o diabo. Nem todos fui eu que escolhi. Jesus deixa isso bem claro, amados. Então, o crente verdadeiro, amados, ele deve fugir da negligência. Porque o negligente será penalizado. Ele vai ser penalizado com o que, pastor? Verso 30: e o servo inútil lançai-o fora nas trevas, ali vai haver choro e ranger de dente, amados. A mesma expressão que Jesus usa em Mateus 22:13, da parábola das bodas do cordeiro. Então ordenou o rei aos serventes: amarram pelo pé e as mãos, e lança fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes.
porque muitos são chamados, poucos são escolhidos. Amado Jesus, essa expressão, trevas, choros, rangers de dentes, para se referir ao inferno. Não vai entrar no gozo da alegria do Senhor. Irmãos, Jesus chama crentes infiéis, negligentes. São crentes professos, mas não convertidos verdadeiramente. E esta parábola traz uma forte advertência para muitos que estão no meio do povo de Deus, mas são negligentes, são maus, são perversos, estão no meio do povo de Deus, mas não são de fato o povo de Deus. O que é que vai mostrar quem é ou não? Quem é ou não? Negligência, mano. Com a obra de Deus, com o desprezo, o releixo, a falta de compromisso com Deus, com a obra de Deus, com as coisas de Deus, com o qual Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas, que são as boas obras, meu irmão. Nós sabemos sim, nós somos salvos pela graça, mas esta graça, meu irmão, ela nos capacita a nós produzirmos para Deus, a nós produzirmos boas obras. É a graça capacitadora. A mesma graça que salva é a graça que concede dons, concede talentos e concede, meu irmão, com que nós desenvolvemos esses talentos, esses dons para a glória do Senhor. Amada igreja do Senhor, a obra de Deus é algo sério. Preste atenção nisso. A menor igreja que seja, que tenha 3 pessoas, 4 pessoas dentro dessa igreja, não pense que é algo à toa, não. Porque muitas pessoas acham que uma igreja séria é só uma igreja grande. É aquela igreja que tem milhares de membros, ou centenas de membros, que as cadeiras tudo cheias, uma igreja com um templo grande, tem muitos irmãos, tem grandes grupos de louvores, tem um bocado de jovem. Meus irmãos, a menor que seja, como a igreja de Esmirna, é a igreja do Senhor, meu irmão. Nós não podemos desprezar, amados. Pode ser a menor igreja que seja, a mais humilde que ela seja, amados. Nós devemos servir a Deus não com negligência. Não podemos fazer as coisas de qualquer jeito. Não, a igreja pequena, não, a gente leva qualquer louvor, a gente vai qualquer coisa, na hora a gente se vira lá. Deus não quer isso, né? Está sendo negligência. Eu estou fazendo relaxadamente. Então o que é que eu quero dizer, amada igreja do Senhor? Se você prega, se esmere em pregar, desenvolver o dom que Deus te deu. Você é pregador da palavra de Deus, você gosta de ler a Bíblia? Você gosta de estudar a palavra de Deus? Não gosta não, então você não é pregador, Deus não deu esse talento a você. Como é que você vai pregar a palavra de Deus se você não gosta de ler a Bíblia? Como é que você é um pregador, ensina a Bíblia, se você não tem uma leitura diária, se você não estuda as Escrituras, se você não tem conhecimento dessas Escrituras? Tem que ver, meu irmão, se realmente a pessoa está no local fazendo a função certa, amados. Porque quem prega a palavra de Deus, a Bíblia lá em Romanos capítulo 16 diz: quem prega se esmere, quem ensina se esmere em ensinar, aperfeiçoe, estude, leia, tenha uma vida diária de estudo da palavra de Deus, de leitura. Se você evangeliza, se dedica à evangelização, desenvolva esse talento que Deus te deu. Você tem capacidade de pregar o evangelho para as pessoas, desenvolva mais, pregue mais, fale mais do amor de Deus, evangelize as pessoas, evangelize os perdidos. Se você tem este talento, se você tem este dom, desenvolva, não enterre. Se você louva a Deus, se dedica ao louvor, ensaie os louvores, aperfeiçoe, desenvolva, aprenda os louvores, louve louvores que exalta a Deus, louve louvores que o nome do Senhor é exaltado e não dos homens. Se você é um diácono, agora eu vou falar com os diáconos, eu vou chegar nos pastores também, amados, mas tem que falar. Se você é um diácono, não seja negligente no diaconato, trabalhe na obra de
Deus. Deus lhe deu o talento, esta função. E isto deveria ser uma honra, mas para cada um de nós. Nós devemos se dedicar ao diaconato. Exerça a sua função, não seja relaxado, não seja desatento, desenvolva o seu chamado. Lembre-se, antes de você servir aos irmãos e à igreja local, você está servindo ao próprio Deus. A igreja é o corpo de Deus, de Jesus Cristo. A igreja é o corpo de Jesus Cristo. Você está servindo a Deus. Se Deus te chamou para este ministério, honre, se alegre em servir. Louvado seja o nome do Senhor. Se é um pastor, mas deve exercer sua função como pastor. Pastor, meu irmão, não deve se dedicar ao estudo da palavra de Deus, não pode ser preguiçoso. Pode passar o dia vendo besteira. Tem que se dedicar ao ensino da palavra, à leitura. Tem que trazer alimento para o rebanho, alimento profundo, alimento com conhecimento. Tem que orar, tem que gostar de orar, tem que alimentar as ovelhas com a verdade da palavra de Deus. Ele não pode negociar esta verdade, ainda que as pessoas não gostem das pregações, porque está sendo fiel à pregação da palavra de Deus. Ainda que seja como 1 Timóteo, se eu não me engano, não, 2 Timóteo capítulo, se eu não me engano, 4, prega a palavra, insta, quer seja oportuno ou não, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se de mestres que vão falar segundo as suas cobiças. O pastor, meu irmão, ele tem que permanecer fiel à pregação da palavra de Deus. Tem que se dedicar a isso. Se as pessoas se agradam ou não do sermão que o pastor está pregando, se é bíblico, está na palavra de Deus, ele tem que honrar. Não tem que se preocupar não, meu irmão, se vai encher a igreja, se as pessoas vão aceitar ou não. Então, amados, se você faz alguma coisa na igreja local, seja limpeza, seja ficar no som, servir na igreja com qualquer coisa, faça com zelo. Faça com zelo. Por quê, pastor? Porque é um privilégio servir a Deus, amados. Mas vai chegar um tempo que nós vamos prestar conta a Deus. Deus vai dizer: olha, eu te dei um cargo, eu te dei uma liderança, eu te dei um talento, o que tu fizesse? Fizesse o que com esse talento que Deus te deu? Eu me enterrei, servo mau e infiel, lá para as trevas, porque não é verdadeiro cristão. Irmãos, quarto e último lugar, Deus não é injusto. Preste atenção. O Deus que nos dá os talentos dá de acordo com a nossa capacidade de administrar. Deus não é injusto. Se Ele te deu um talento, se Ele te deu 2 talentos, 5 talentos, se Ele te concedeu uma posição de liderança na igreja, Ele te deu de acordo com a sua capacidade de administrar. Cabe você desenvolver esse talento. Ele não deu nada, meu irmão, que você não consiga fazer, não. E é o que o texto aqui diz. Mateus 25:15. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, E então partiu. Ele deu de acordo com a nossa capacidade. Então, meu irmão, nós não podemos inventar desculpa. Não, Senhor, não tem condição não. O quê? Que nem Moisés. Vai enganar quem? Deus? Moisés, quem foi que fez a boca do homem? O Senhor estava chamando Moisés, meu irmão, para liderar o povo de Israel. Moisés estava querendo negligenciar. O Senhor disse: não, você vai. Jonas foi do mesmo jeito. O profeta queria negligenciar o chamado dele, não queria pregar para Nínive. O Senhor disse: não vai não. Fez um grande peixe engolir ele. Ele sabe do estreito que ele passou. Porque com o servo de Deus é assim, meu irmão.
E quando não é servo de Deus, o que é que acontece? Ele tem os talentos, dá para outro. Irmão, Deus nos concede dons, habilidade, oportunidade de acordo com a nossa capacidade. Ele seria injusto se confiasse a nós algo que nós não temos condição de administrar. Seria injusto, mas Ele não é injusto. Você está te dando isso, é porque Ele sabe o que Ele está te dando. Ele sabe que você tem condição de fazer, que eu tenho condição de fazer. Então o Senhor da palavra é o Senhor Jesus. E Jesus sabe que cada um de nós é capaz de fazer. E Ele nos capacita de acordo com a nossa capacidade. Então, amado, Jesus não exige de você mais do que aquilo que você é capaz de fazer. Ele não vai fazer isso. Deus te chamou para ser pastor, vai capacitar a pessoa pastorear. Pode ser uma igreja de milhares de pessoas. É 5, é 10, é 15, é 20. Ele dá do jeito que Ele quer. Ele sabe a capacidade de cada um de nós. E o que é que acontece, amados? Quando Ele sabe que a gente desenvolve, o que é que Ele faz? Ele aumenta os talentos. Se eu estou sendo fiel, meu irmão, em pastorear uma congregação com 10, 12 pessoas, lá na frente o Senhor vai duplicar, meu irmão, os talentos. Porque o que Ele quer ver é a nossa fidelidade. Não importa a quantidade, importa a fidelidade. Isso é o mais importante, amados. Se Ele te chamou para ser um diácono, uma diaconisa, Ele vai capacitar. Se Ele te chamou para o louvor, Ele vai te capacitar. Se Ele te chamou para o evangelismo, Ele vai te capacitar. Se Ele te chamou para pregar, para ensinar, Ele vai te capacitar. Se Ele te chamou para trabalhar no templo, Ele vai lhe capacitar. Se Ele chamou você para visitar as pessoas doentes, as pessoas que estão precisando de palavra de conforto, precisam de uma visitação, Ele vai lhe capacitar a isso. Se Ele te chamou para aconselhar, Ele vai lhe capacitar para que você aconselhe, seja usado por Ele, pelo Espírito Santo de Deus, e dá conselhos de acordo com o coração, com a vontade de Deus. Mesmo as coisas insignificantes que muitas vezes a gente acha, amados, que é pequena na obra de Deus, Deus capacita para que as pessoas façam. Então não existe pessoas inúteis na obra de Deus, amados. Ele dá os talentos de acordo com a capacidade de cada um. Então, amados, nós não queremos, amados, nós não devemos, ter nenhuma necessidade de querer ser um apóstolo Paulo, de querer ser o apóstolo Pedro, de querer ser os apóstolos de Cristo, de ser o profeta Elias. Meu irmão, minha irmã, Deus dá de acordo com a capacidade de cada um. Deus sabe que você não tem condição de ser como o apóstolo Paulo. Você é casado, você tem família para cuidar. Deus não vai querer que você abandone sua família, deixe ela passando fome e necessidade, não. Mas uma coisa é certa, Ele te deu um talento que você tem capacidade, você tem que multiplicar este talento, porque Ele lhe deu e você tem capacidade para fazer isso. Deus conhece você, Deus conhece a sua capacidade, e Ele colocou na sua mão exatamente aquilo que você é capaz de fazer. Pode acreditar. Irmãos, encerrando agora, amada igreja do Senhor, o que eu quero dizer é que não importa quantos talentos Deus tem te dado. Talvez tem pessoas aqui que Deus não sem talentos. Quanto mais dá, mais cobrar. Tem pessoas que Deus deu 2, tem pessoas que Deus deu 1. Mas o importante é que você desenvolva o que Deus te deu. Que você não seja negligente, não seja um servo mau desta palavra,
Não seja um servo, uma serva relaxado, relaxada, sem compromisso, omisso, desatento. E a pergunta é para todos nós, amados: qual desses servos nós somos? Você é o servo bom, fiel desta palavra, ou você é o servo negligente e mau desta palavra? Que tipo de servo é você no meio do povo de Deus? Qual tipo de servo você é desta palavra? Lembre-se, um dia estaremos todos na presença do Senhor para prestar conta dos talentos que Ele nos deu. Seja um servo fiel, seja uma serva fiel, compromissada, dedicado, zeloso pela obra de Deus. Não enterre o talento que Deus te deu, multiplica, desenvolva. O Senhor te capacitou para que você faça isso, e assim você fazendo, vai ser como o Senhor diz aqui: disse o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Meus irmãos, que Deus possa estar nos abençoando, amados, que a gente possa estar levando, escute, esta obra pequena, leve ela a sério. A gente não está brincando aqui não, meu irmão. Essa igreja é de Deus, meu irmão. E Deus tem dado talentos a cada um de nós. Desenvolva o talento que Deus te deu. Eu não sei qual o talento que Deus te deu. Ore a Ele, peça a Ele, com certeza Ele vai te mostrar. Mas uma coisa é certa: não seja negligente. Não faça as coisas relaxadamente. Não faça de qualquer jeito. Deus não quer isso, amados. Deus quer que a gente dê o melhor para Ele. E essa foi a diferença de Abel e do seu outro irmão, Caim. Abel deu o melhor para Deus, deu as primícias. Caim deu, meu irmão, o resto. Deus conhecia o coração de Caim. Caim era filho da ira. Que nós sejamos filhos da luz. Que nós sejamos filhos de Deus. Que a gente seja servos fiéis. Que o Senhor possa dizer: servo fiel e bom. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocar. Irmãos, nós vamos reinar com Cristo, amados. Quando a gente estuda a escatologia, diz que a igreja, os salvos, vai reinar com Cristo. Nós vamos ter grandes privilégios. Vale a pena você servir a Deus. Vale a pena você gastar o seu tempo. Não é gastar, é ganhar com Deus. Leve esta obra a sério. Não é porque que ela é pequena que ela não seja de Deus, não. Cuidado. Tenha compromisso. Não brinque. Responsabilidade. Deus possa nos abençoar, amados. Cada um de nós, Deus nos chamou, em determinada chamada, a gente possa se dedicar. Se é pregar, dedique-se à pregação. Não pregue de qualquer jeito, não traga qualquer coisa, mastigue, traga um alimento, né? Se vai louvar, louve, sabe, louve para Deus, vai fazer qualquer coisa na casa de Deus, faça com amor, faça com dedicação. Está mexendo no som ali, mexe no som com amor, troca um instrumento, faça com amor, faça aquilo que Deus te chamou para você fazer. Ainda há tempo. Deus possa nos abençoar, amados.